Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, melhorou um pouco. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 7. O Fábio falando aqui, irmãos, hoje antes do culto, um empresário da cidade, não cristão, não pertence à nossa igreja, enviou uma oferta e mandou o Pix para mim, comprovante, né? E eu agradeci pela oferta que ele tinha enviado. Muito obrigado por acreditar no nosso trabalho. Deus continue abençoando a sua vida, não cristão, irmãos. Aí ele falou assim: eu acredito muito em vocês. Eu acredito muito na igreja de vocês. Isso é muito bom. Saber que pessoas que não são daqui investem aqui financeiramente porque acreditam no nosso trabalho. E eu e você que somos daqui temos o dever de confiar, né, naquilo que é feito neste lugar para a honra e glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 7. A Bíblia diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Verso de número 13. Quando vier, porém, o Consolador da verdade, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. Senhor, obrigado pela sua palavra lida nessa noite. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações por intermédio dela. Edifica-nos, exorta-nos, consola-nos, aviva-nos segundo o poder das Escrituras Sagradas. Me dê graça, unção, sabedoria para poder transmitir tudo aquilo que está no teu coração, e que eu consiga também transmitir aquilo que o Senhor já colocou no meu coração para transmitir a palavra do Senhor. Assim oramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre a gloriosa ação do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo age na igreja do Senhor? Como que é a ação do Espírito Santo no meio da igreja? Meditando sobre esse tema, muitas das vezes a ação do Espírito Santo, ela é vista de maneira equivocada. Muitas pessoas não compreendem a função e a ação do Espírito Santo na vida pessoal do crente. E não só na vida pessoal do crente, mas na igreja de Deus. Quando se fala no Espírito Santo, talvez a primeira coisa que vem ao nosso coração e na nossa mente são manifestações, na verdade. Porque a gente gosta do Pentecoste, e o Espírito Santo também está associado ao Pentecoste, ao cumprir o dia de Pentecoste. Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento como
um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, nos quais pousaram sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Os homens, ao ver aquele povo, observar como é que eles estavam, até confundiram, achando que eles estavam bêbados, mas não, era a ação do Espírito Santo ali, a descida do Espírito Santo no seio, no coração da igreja primitiva. E muitas das vezes nós associamos a ação do Espírito Santo de Deus como algo sobrenatural, porque o Espírito Santo na Bíblia é visto como fogo, o Espírito Santo algumas vezes na Bíblia também é visto como água, o Espírito Santo na Bíblia muitas das vezes é visto como vento, mas a ação do Espírito Santo, ela não tem muito a ver com essas manifestações gloriosas e sobrenaturais que nós estamos acostumados, amém? A ação do Espírito Santo é muito mais do que propriamente mover, ou seja, falar em línguas, profetizar, ministrar uma revelação, cair, levantar e ser usado por Deus de uma forma sobrenatural. Isso também nós cremos que é uma ação do Espírito Santo, mas nós precisamos compreender, e eu quero trazer ao seu coração com mais clareza, quando é que eu sei que o Espírito Santo está agindo na minha vida? Quando é que eu, cristão, sei que o Espírito Santo está operando na minha vida? O próprio nome dele vai dizer Espírito Santo. Ou seja, o que nós aprendemos com o nome? Ele é santo. A maior ação do Espírito Santo é nos santificar. Às vezes as pessoas dizem que tem o Espírito Santo e tem a boca suja. Eu fico assim pensando, será que tem o Espírito Santo? Às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho o Espírito Santo, mas vivem na fofoca. Eu fico pensando assim, será que tem o Espírito Santo? Às vezes as pessoas falam que tem o Espírito Santo, mas vivem uma vida pecaminosa. E você se pergunta, será que essa pessoa tem mesmo o Espírito Santo? Então a primeira ação do Espírito Santo é nos santificar. Se você diz que o Espírito Santo habita em você, a primeira coisa e a primeira ação dele na sua vida é santificar o seu modo de falar, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, o que passa no seu coração, na sua mente, no seu interior, e ele vai moldar você segundo a sua vontade. Quando a gente olha o contexto de João capítulo 16, Jesus em João 14, João 15, João 16, ele está iniciando lá em João 14 a falar no versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. João 14, 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vou teria dito, vou preparar lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei para vós, porque onde eu estou eu quero que vocês estejam também. Aí Tomé vai perguntar, para onde o senhor vai que a gente não sabe o caminho? Ué, Tomé, você não sabe o caminho? Eu estou com vocês há tanto tempo. Aí Jesus vai declarar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 14, ele inicia dizendo que era necessário ele ir ao Pai. E essa notícia já constrangeu e já trouxe medo ao coração dos discípulos. Por que ele tem medo? Por que os discípulos têm medo? Porque eles vão perder o seu melhor amigo. Porque Jesus acabara de anunciar que ele ia subir ao Pai. E pensa, andando com Jesus, eles estavam com fome, Jesus multiplica o pão e peixe, eles comem. Eles estão em apuros no meio do mar, Jesus estende a mão e o vento abaixa, e o mar aquieta. Eles estão numa situação difícil, apresenta Jesus, Jesus resolve. Aí quando Jesus fala assim, eu vou ter que ir, o coração deles vai se turbar. O coração deles vai se encher de medo. Por quê? Eles vão perder o melhor amigo deles. Mas Jesus trazendo consolo ao coração deles, lá em João capítulo 14, no versículo 16, ele vai falar do Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Esse outro consolador, talvez se a gente olhar no português, a gente vai pensar que é algo diferente. Mas o outro aqui no grego é elos, ou seja, um outro com a mesma essência e a mesma característica. Ele está mandando, ele vai para o céu, mas ele está prometendo, eu vou mandar o outro que é o mesmo que a mim, e eu vou mandar ele para vocês, que ele seja a companhia de vocês todos os dias. Então, de uma forma bem simples aqui para explicar, Jesus está trazendo uma palavra que vai causar medo, porque ele vai subir aos céus, mas
nesse texto a gente vai perceber que Jesus está trazendo uma consolação ao coração dos discípulos. E como é que ele consola os discípulos? Dizendo: eu vou enviar um outro que é igual a mim, que vai estar com vocês todos os dias. Vocês não vão estar sozinhos. Você pode agradecer a Deus por isso? Jesus subiu aos céus e mandou o Espírito Santo para estar conosco, estar com a igreja, estar com o cristão. Então ele consola trazendo isso. Olha João 15, 26. O texto vai nos dizer que ele, mais uma vez, João 14, ele promete o outro que é igual a ele. Agora em João 15, 26 ele vai dizer: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ou seja, mais uma vez, naquele contexto que os discípulos estão, Jesus está acalmando o coração dos discípulos e trazendo para eles assim, ó: o Espírito Santo virá. O Espírito Santo é o Consolador, e ele vai fazer a função que eu faço com vocês todos os dias. E João capítulo 16, o capítulo quase que inteiro, Jesus também frisa bem forte no coração dos discípulos a missão do Espírito Santo. No texto que nós lemos, no versículo 7, ele vai dizer: eu quero dizer a vocês a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não pode vir. Então convém que eu suba, para que o Espírito Santo desça. Convém que eu suba, para que o Espírito Santo venha. Aí o texto vai dizer: o Consolador não virá para vós outros. Ele está explicando: se eu não subir, o Espírito Santo não pode vir. Aí o texto vai complementar: se porém eu for, eu vos enviarei. Primeira coisa que nós precisamos entender sobre isso é que Jesus subiu aos céus. Amém ou não amém? Jesus subiu aos céus, e aqui está a promessa que ele enviaria o Espírito Santo sobre nós. Ele veio. Ele veio. Ele veio sobre a igreja. Ele veio sobre os cristãos. Ele veio sobre a sua vida. Ele veio no dia que você nasceu de novo. Ele te encontrou. Então isso já é motivo de alegria para nós, porque ele foi, mas ele falou assim: eu vou enviar o Espírito Santo. Lembra no dia que hoje nós falamos disso aqui de manhã, no dia que você foi achado por Deus, no dia que você foi encontrado por Deus, no dia que as suas paixões, o seu coração mudou, a sua mente mudou. Aí você estava caminhando por um caminho e ali você deu meia volta e foi para outro lado. O que é isso? Uma gloriosa ação do Espírito de Deus na sua vida, aleluia. E o que a gente pode aprender com isso? Quando o Espírito vier, eu tenho que ir para ele vir. Então ele veio sobre o coração da igreja primitiva, e ele veio sobre todo aquele que nele crê. Ele veio sobre a igreja, ele veio sobre aquele que nasceu de novo, ele veio sobre o povo de Deus, ele veio sobre aquele que foi regenerado. É aonde que você tem um encontro com Deus. E aqui eu preciso te ensinar sobre isso. Nós falamos que batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa fala em línguas, e muitas pessoas pregam sobre isso. Nós divergimos um pouquinho desse pensamento, mas batismo no Espírito Santo é quando o Espírito Santo vem e passa a habitar no coração do homem e sela ele, fazendo dele uma nova criatura. Se o Espírito Santo de Deus veio sobre a sua vida, as suas inclinações mudaram, seus pensamentos mudaram, sua forma de agir mudou, seu coração mudou. Lembra da mulher samaritana? Um encontro com Jesus, porque ela estava procurando uma água, e Jesus vai trazer ao coração daquela mulher a seguinte expressão: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. O que Jesus está falando? Se você receber do Espírito Santo que eu quero te dar, nunca mais você vai procurar essa água. Aleluia.
E a partir do momento que Jesus se revelou àquela mulher, o Espírito Santo agiu no coração daquela mulher por intermédio de Jesus e da sua palavra. Aquela mulher foi na cidade e disse àquela cidade: venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será ele o Messias? A cidade inteira vai atrás de Jesus. E muitos samaritanos creram em Jesus. O que aconteceu comigo e com você? Nós estávamos caminhando a nossa vida, vivendo o nosso bel prazer, as nossas vontades, nossos anseios, nossos prazeres. Mas um dia, aleluia por isso, o Espírito de Deus veio nos encontrar. Ele nos achou como uma dracma perdida, talvez até dentro de casa. Mas Ele varreu a casa, acendeu a candeia e nos encontrou pela sua misericórdia. Graças a Deus por isso. Quando a gente olha o texto, a gente observa que Ele mandou o Espírito vir sobre a igreja, vir sobre o cristão, para que fizesse no cristão uma obra de aperfeiçoamento. Olha o verso 8: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha a ação do Espírito Santo. Ele convencerá do pecado. O que é isso? O que é convencer do pecado? Não é a consciência de pecado no nosso coração. Porque o próprio texto no verso 9 vai dizer: do pecado, porque não crê em mim. Por que ele vai convencer do pecado? Expressa a clareza de que o mundo não vai crer nele. O que a gente aprende dentro da palavra de Deus? Como a gente olha a palavra de Deus no nosso coração. O mundo olha para lá e não olha para a obra de Cristo e não crê. E qual é a função do Espírito Santo? Convencer ele desse pecado. Não é o pecado de falar mentira, é o pecado de não crer. Olha o texto, verso 9, verso 10: da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Qual que é essa justiça que Jesus está dizendo aqui? A justiça de Cristo na cruz do Calvário. Então Ele convence da obra de Cristo na cruz do Calvário. É a justiça de Deus, a morte e a ressurreição. E o último, do juízo. O que é isso? O julgamento eterno para Satanás. Cristo veio ao mundo em carne, se revelou a nós, cremos no seu sacrifício, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, foi para o céu. E nós, como cristãos, cremos nessa verdade. Cremos nessa verdade que o Espírito Santo veio para suprir o lugar de Cristo, aquilo que Cristo fazia. Aí ele vai dizer, olha o verso 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Qual outra ação do Espírito Santo aqui? Nos levar à verdade. Olha que coisa sobrenatural. Primeira coisa, o Espírito Santo vem. Aí você teve um encontro com Jesus, amém? Foi nascido de novo, transformado, regenerado. Aí ele vai dizer, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou falando das ações do Espírito Santo. Agora ele está dizendo que o Espírito Santo vai nos levar, ele vai nos guiar em toda a verdade. O que é isso? A função do Espírito Santo de Deus é guiar o cristão em toda a verdade. Tem gente que você pega a Bíblia com ele e abre ela e ensina ele a Bíblia. Aí ele fala assim, engraçado, essas histórias são bonitas, né? Mas não convence. Aí você fala com a pessoa assim, essa pessoa, você precisa render o seu coração, você precisa nascer de novo, você precisa, em nome de Jesus, ter um encontro com Deus. Ele fala assim, não, eu sou uma pessoa boa. Aquela verdade ali não convenceu ele. Porque no fundo da alma dele, ele acha que é suficiente, bom para ser salvo. Aí você abre as escrituras e revela o Evangelho, mostra o Evangelho, e as pessoas ficam assim, engraçado, essas coisas é bonita, né? São simpatizantes. Mas quem abre o coração é aquele que o Espírito Santo leva a ele toda a verdade. Irmãos, diante de Deus eu preciso falar isso aqui, não me leva a mal. Tem gente que tem 30 anos de igreja, não sabe nada de Bíblia, até hoje não foi guiado à verdade.
não estou falando saber de Bíblia e decorar a Bíblia não, tá? Estou falando de Bíblia, é conhecer a essência do Evangelho. Qual o propósito de Cristo? Qual o propósito de Deus? E fica observando se a ação do Espírito Santo está forte na sua vida. É quando você ouve falar de pecado, não muda de vida. O Espírito Santo não está agindo aí não. Porque ele nos leva a toda a verdade. Ele vai confrontar o seu coração na verdade. Ele vai levar você a viver uma vida de renúncia por causa da verdade. Ele nos guia em toda a verdade. Olha outro texto, 14. Ele me glorificará. Outra ação do Espírito Santo, apontar para Cristo. Jesus é que está dizendo essa palavra. A ação do Espírito Santo, ele vai vir regenerar o homem, convencer ele do pecado, da justiça e do juízo, levar o homem a toda a verdade. Agora ele aponta para Cristo. Ele me glorificará. O Espírito Santo merece adoração? Não, o Espírito Santo não é para ser adorado, porque o Espírito Santo aponta o caminho da adoração na pessoa de Cristo Jesus. Claro que nós temos relacionamento com o Espírito Santo e muitas das vezes nós glorificamos também a sua pessoa, a sua presença em nossas vidas. Mas a ação do Espírito Santo e o papel do Espírito Santo, olhando dentro desses textos da palavra de Deus, é apontar para Cristo. A glória é de Cristo, o louvor é de Cristo, a adoração é de Cristo. É Ele que é engrandecido, é Ele que é exaltado, é Ele que é magnificado. Quando a gente olha esse texto, a gente poderia abordar muitos textos na Bíblia, mas muitos mesmos, para falar da ação do Espírito Santo no coração da igreja. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é o quê? É paz, alegria no Espírito Santo. Qual é a ação do Espírito Santo? Trazer o reino de Deus, não em forma de comida nem bebida, mas trazendo a paz, trazendo a alegria. Romanos 5,5. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, o Espírito Santo derrama o amor de Deus no nosso coração. Outro texto, Efésios 4,30. Não entristeçais o Espírito Santo, no quais foste selado para o dia da redenção. Gálatas 5,16. Andai no Espírito. Esse é outro texto. Gálatas 5,22. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fé, temperança, domínio próprio. Quanto a essas coisas não tem lei. O que é isso? Uma ação gloriosa do Espírito Santo que nos leva a frutificar por seu intermédio. Poderemos falar da ação do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Podemos dizer em uma infinidade de textos aqui, irmãos, acerca da ação do Espírito Santo na nossa vida. Talvez eu poderia separar aqui em mensagens, em exposições para os irmãos, quem é a pessoa do Espírito Santo. Talvez nós poderíamos falar aqui como o Espírito Santo age, os significados dentro da Bíblia da pessoa bendita do Espírito Santo. Na verdade, você precisa pensar. O Espírito Santo é tudo isso. Romanos capítulo 8, Paulo vai declarar que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo veio, enviado por Jesus, para habitar na vida do crente, para habitar no coração do cristão, para ser o selo do cristão, para ser o Senhor da vida do cristão. E dentro de tantos textos bíblicos que poderíamos analisar as ações
dele em nossa vida, poderíamos aqui tirar 2 ou 3 pregações em cima disso. Eu quero refletir com vocês sobre quando é que eu sei que o Espírito Santo está agindo na minha vida. Pergunta para o irmão que está do seu lado, pergunta a ele assim: você sabe quando o Espírito Santo está agindo na sua vida? Algumas coisas Deus colocou no meu coração sobre essa ação gloriosa do Espírito Santo. Primeira coisa, primeira ação, essa pregação é uma pregação temática. Primeira ação do Espírito Santo na vida do cristão: o Espírito Santo tem o poder de nos desarmar. O Espírito Santo tem o poder de abater o nosso eu. Olha aqui para mim, vai apertar. Você começa a ver a pessoa cheia de si, cheia de razão, cheia de coisa. O Espírito Santo está longe dessa pessoa. Só a opinião dela vale, só ela que sabe, só ela que faz melhor. E critica tudo e todos, sai de lá achando, sai da igreja achando que prega melhor que o pastor, que faz melhor louvor, que faz tudo. Ele está cheio de si. Eu que tenho, eu que posso, eu sou cheio de orgulho. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, ele desmancha quando tem a ação dele em sua vida. É como aquele publicano que sobe para orar e diz assim: Senhor, sê propício a mim, sou pobre e pecador. Ele não apresenta as suas qualidades. Se você quer saber se o Espírito Santo está agindo na sua vida, a primeira coisa que cai no seu coração é o seu eu, o seu achismo, o achar demais, saber demais. E Deus está falando conosco nessa noite: se o Espírito de Deus está operando na sua vida, se desarme, porque a ação dele é nos desarmar. Quando você está diante dele, você faz como Isaías: ai de mim que vou perecendo. Faz como João lá na ilha de Patmos, e quando vi, cai de bruço diante dele. É como Pedro diante do seu eu naquela pescaria: afasta-te de mim, porque sou pecador. Quer saber que o Espírito Santo está agindo na sua vida? Você para de ter razão em muitas coisas e deixa Deus falar por você. Quer saber que se o Espírito Santo está na sua vida, você para de ser autoritário e submete na posição que você foi chamado. Saber dentro de casa como é que a mulher ela manda em tudo, quer bater até no marido. Tem ação do Espírito Santo? Não tem. Encontre o seu lugar dentro de casa. Aí você entende que Deus colocou e confiou ao homem a essa função. Não cabe a você, ainda que você seja mais inteligente, mais capacitada, mais sábia. Deus não te deu essa rédea. A rédea está na mão do marido. Aí você vê a pessoa cheia do eu. Não, porque eu sei, porque eu faço, porque eu consigo. Irmãos, quando o Espírito Santo vem, a primeira coisa que ele acaba com a sua significância. Aí você vai para o pó e se humilha e diz: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu sou um miserável. E o Espírito Santo nessa noite, se ele está agindo no seio dessa igreja, assim diz o Senhor, se ele está agindo, a última coisa que tem aqui é o nosso eu. Quer ver? Bíblia, eu comprovo para vocês. João Batista. As pessoas veem João e falam assim: João, o pessoal está dizendo que você é o Cristo. João Batista tinha tudo para bater no peito e falar assim: eu sou o profeta mesmo. Eu não sou o Cristo.
Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Eu sei o lugar que eu estou. Eu fui uma voz que clamei no deserto, que foi profetizado por Isaías ao meu respeito. Eu estou anunciando o caminho. Ele está lá. Aí quando João vê Jesus passando, ele aponta: eis aí o Cordeiro de Deus. Eu não sou o Cristo nada. Não tem eu aqui. Não tem poder aqui. Não tem autoridade aqui. É Ele que tem tudo. É Ele o poder. É dele que emana todo o poder. Tudo está nele. Então, meus irmãos, a primeira ação do Espírito Santo é nos desarmar. Se desarma. Pare de ser cheio do eu. Quando você bate com pessoas, irmãos, que está cheio do eu, até chato. Acho que manda em tudo, quer dar ordem em tudo. Meu Deus. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele não está governando no rigor, mas no amor. Se desarme. Fala com a pessoa que está do seu lado: deixa o Espírito Santo te desarmar. Dois. Você quer saber se o Espírito Santo está agindo na sua vida? Seus olhos estão brilhando. O que é isso? Estão cheios de lágrimas. Não estou falando agora, mas constantemente os seus olhos são tomados das lágrimas. Quer saber se o Espírito Santo está na sua vida? Ele tem o poder de fazer os seus olhos voltar a brilhar e você chorar. Quantas lágrimas você não derrama mais? E geralmente uma coisa está ligada na outra, que a pessoa cheia de autoridade, o do primeiro tópico, o autoritário está tão duro que não consegue nem quebrantar. Mas quando você se humilha, aí as lágrimas vêm, o choro vem. Quanto tempo você não chora mais? Quanto tempo, irmãos? Nossos olhos não ficam molhados. Às vezes eu luto com Deus. Deus, não deixa meus olhos secar, não. Não deixa eu parar de quebrantar diante do Senhor, não. Não deixa meu coração parar de estremecer diante do Senhor e da sua palavra, não. Quanto tempo você não chora mais? Quanto tempo você não compadece mais da dor das pessoas? Tivemos essa semana a nossa perda do nosso irmão Jerônimo. Irmãos, membro da igreja, 37 anos. Quantos que pararam e falaram assim: eu vou lá chorar com a mãe dele? Eu não estou falando só dele, não. Tem muitas circunstâncias que nós podemos ir. Eu vou lá dar um abraço no Carlão, que também é um membro da igreja. A gente está tão insensível e achando que está tudo isso normal. Mas quando o Espírito Santo está agindo na nossa vida, nós choramos com aqueles que estão chorando. Uma cena do Jerônimo que me marcou muito esses dias, irmãos. A primeira vez que eu fui visitar ele, e ele ainda estava lúcido assim, conversando, e a palavra que ele falou para mim foi: eu sabia que você viria aqui. Eu sabia que você não ia me deixar sozinho. E a segunda vez eu levei o Daniel, né, Daniel? A situação já estava apertada. E o Daniel saiu de lá assustado, coitado. Eu falei assim: atrapalhou, Daniel. O Jerônimo estava sofrendo. E a mãe dele ali dizendo: eu vou ficar até o final. Irmão, será que nós estamos mesmo com lágrimas nos olhos quando a gente olha alguém no leito do hospital passando uma situação? Será que a gente tem se importado mesmo com essas pessoas? A gente olha os perdidos. Quando a gente converteu, irmãos, uma ação gloriosa do Espírito Santo,
Até água para cachorro a gente colocava na rua. Não queria matar uma barata, porque não matarás. O Espírito Santo, se ele estiver agindo na sua vida, você se quebranta com as situações da vida. Quer saber se o Espírito Santo está na sua vida e está agindo? Pensa nisso. Seus olhos vão voltar a ter lágrimas. A minha oração, Igreja Batista Reviver, é que os nossos olhos sejam cheios de lágrimas. Venhamos chorar pelos perdidos, que venhamos chorar pelas nossas misérias, que venhamos chorar pelos nossos pecados, que venhamos chorar por aqueles que ainda não foram alcançados. Que os nossos olhos voltem a ter lágrimas pelo poder do Espírito Santo. 3. O Espírito Santo tem poder de aquecer e queimar o nosso coração. Quer saber se o Espírito Santo está agindo na sua vida? Eu estou pregando aqui, tem algo mexendo dentro de você. É fácil detectar isso. Você começa a ficar inconformado. Quando você começa a ouvir uma repreensão, você começa a ficar incomodado com a vida que você está levando. Se está tudo bem essa mensagem para você, cuidado. Os discípulos no caminho de Emaús, enquanto Jesus expunha-lhes as Escrituras, o coração deles queimava. Quando você ouve a mensagem, quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve um testemunho, quando alguém te conta algo, algo mexe dentro de você. Aí começa a entrar um coração inconformado. Eu não posso continuar desse jeito. Eu tenho que sair dessa vida monótona. Eu tenho que sair dessa vida fria. Eu tenho que sair dessa vida morna. E eu preciso aquecer a minha alma diante do Senhor. Eu tenho que me aproximar da fogueira. Eu tenho que ir diante de Deus. E começa a ser gerado dentro de você um inconformismo com a vida que você está levando de religiosidade. Aí começa a ser gerado dentro do seu coração, em nome de Jesus, uma mudança. Porque você não pode ficar neste lugar. E Deus está falando nessa noite. O Espírito Santo tem poder de fazer seu coração voltar a queimar por Ele. O Espírito Santo tem o poder de fazer o seu coração voltar a queimar pela sua presença. Quer saber se o Espírito Santo está agindo na sua vida? Você não está aqui esperando uma palavra abençoada, você tem uma semana de vitória. Você está aqui olhando para dentro do seu coração, preocupado em como melhorar o seu cristianismo. Você está aqui olhando para dentro de si e se perguntando: onde eu posso melhorar? Eu não posso continuar desse jeito. A minha vida de oração está muito rasa. A minha vida de leitura bíblica está muito rasa. O meu compromisso com Deus só está na religião. As coisas que eu estou vivendo estão muito pouco. E começa a ser gerado dentro de você um coração que queima para cumprir o propósito de Deus na sua vida. O Espírito Santo tem esse poder, amém? Quer saber se ele está agindo na sua vida? O coração está mexendo. Pergunta aí a alguém do seu lado: o coração seu está movendo? Quatro. O Espírito Santo faz com que andemos nele. Gálatas 5,16 é o texto que eu comecei a citar lá atrás. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Olha o 17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estas se opõem para que não façais o que quereis. Irmãos, o Espírito Santo, se ele estiver agindo na sua vida, uma ação gloriosa na sua vida, a primeira coisa que você para de viver é na carne. Agora eu preciso te mostrar o que é viver na carne, amém? Viver na carne é que você passa a semana inteira sem nenhuma motivação a Deus.
Seu coração não inclina para as coisas de Deus. Seu coração inclina para Netflix. Seu coração inclina para academia. Seu coração inclina para as coisas dessa vida, para jogos, PlayStation, Instagram, Free Fire, misericórdia. E o coração inclinado. E eu preencho a minha semana toda com esse tipo de coisa. E hora nenhuma. Bíblia. Nem Bíblia eu tenho lido mais. Andai no Espírito. Eu gosto das coisas da carne. Irmãos, que coisa boa andar na carne. Não estou falando no pecado, não. Você dar uma volta de moto, você jogar um futevôlei, você jogar um futebolzinho com os amigos. Que coisa maravilhosa isso. Dar uma volta de moto, né? O Vinícius, o Iga aí que gosta de uma trilha. Você ir na academia, cuidar do corpo. Maravilhoso. Os irmãos que gostam de andar de moto, os irmãos que gostam de jogar um futebol, os irmãos que gostam de estar até no jogo lá. Não tem nada de errado nisso. O problema é quando a minha inclinação é só essas coisas. E eu não pego as escrituras. Eu não paro para orar. Eu não estou com a vida rendida ao Senhor. O problema é que nós estamos acostumando a andar na carne. Você quer saber se você está na carne? A semana inteira você só preocupou com as suas coisas, esqueceu da de Deus. Quanto tempo que você gasta, eu já ensinei aqui na escola dominical, quanto tempo que você gasta de Instagram por dia? Olha lá, tem lá, sua atividade, verifica. Quanto tempo você está gastando vendo a vida dos outros? Rios. Eu vi os caras esse dia jogando um ataquinho de futevôlei. Aí o cara escreveu na legenda: esse é eu e meu amigo trocando rios o dia inteiro. Joga pra lá e pra cá. E manda pra lá e manda pra cá. E manda pra lá e manda pra cá. Irmãos, é bom. Se a gente tá aqui pra falar que é ruim, a gente tá mentindo, sim ou não? Mas o nosso coração só fica nisso. Você tá na carne. Eu tô na carne. Então, irmãos, se você quer saber se o Espírito Santo está agindo na sua vida, as suas inclinações mudaram. Você passa a ter prazer em aprender sobre Deus. Está tão raro hoje você compartilhar uma experiência ou ler um texto bíblico com alguém, que quando alguém abre um texto bíblico, eles falam assim: ah, vem o xarope. Tão raro hoje a gente falar de Deus nas nossas conversas, de experiências com Deus, de coisas que estamos vivendo. É que quando alguém começa a falar das experiências e das coisas de Deus, o nosso coração se vai e a gente distancia, e isso é sinal que nós estamos na carne. Onde estão as suas inclinações, meus irmãos? Se você tem uma ação gloriosa do Espírito Santo no seu coração, o seu coração está motivado, inclinado a buscar as coisas que são do alto. Como Paulo nos ensina, buscar as coisas que são de cima, do alto, não as que são terrenas. E 5, eu encerro aqui. O Espírito Santo faz com que tenhamos prazer em Deus. Irmãos, você tem tido prazer na lei de Deus? Salmo 1, o Salmo 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. E este será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido dá o seu tempo, o seu fruto, no tempo certo, e tudo o que ele faz prosperará. Não são assim os ímpios, que eles são como uma palha que o vento assopra e dispersa. Irmãos, onde está o nosso prazer? Eu quero levar você a refletir sobre isso.
que você faz na primeira coisa de manhã que você abre o olho? Vou ensinar um segredo, pode? Enfia o celular na hora de dormir lá embaixo da cama. Para quê? Você ajoelhar para pegar. Você vai lembrar que você já está de joelho e você tem que orar. Pegou a senha? Isso é coach não, tá? Enfia o celular lá debaixo da cama. Quando você acordar, você vai mexer, é o celular. Aí você já ajoelha para pegar. Eu tenho que orar. Você tem prazer de caminhar com Deus? Você tem prazer de falar com Deus? Aquele que vivifica seu coração, aquele que nos tira da religiosidade e faz nos andar em novidade de vida, é aquele que traz para nós vida no nosso caminhar, nos tira da religiosidade. Tem muita gente enganada com o evangelho, que acha que frequentar uma igreja de domingo está aprovado por Deus. E se você não anda com Deus durante a semana inteira, muita gente enganada. Aquele que nos capacita a viver uma vida íntima. Eu amo os salmistas, irmãos, porque todos eles declaram a Deus paixões, corações rendidos. Quer aprender a ser apaixonado por Jesus? Leia os Salmos. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira pelos seus átrios. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na sua presença. Irmãos, que coisa gloriosa é caminhar com Deus, é fazer do Espírito Santo a pessoa mais importante da sua vida, é montar na moto e saber que Ele está ali na garupa, é ir para o carro e saber que Ele está ali ao seu lado, é ir trabalhar e saber que Ele está de mão dada com você, é quando você vai para a academia, o Espírito Santo vai direcionar tudo aquilo que você vai fazer naquele lugar, é quando você vai para a rua e trabalhar, alguém vai te ferroar lá, alguém vai te cutucar lá, mas o Espírito Santo é aquele que seu companheiro que está ali presente, Ele é o socorro bem presente, é aquele que está ali com você. Você quer saber, meu irmão, se o Espírito Santo está agindo na sua vida, você começa a ter prazer na companhia dele. Você não veio aqui para assistir um culto, você não veio aqui para ouvir uma palavra, não, eu vim aqui adorar ao meu rei, eu tenho prazer nele, é ele o centro do meu coração, das minhas motivações, da minha alma, é ele que eu tenho prazer, ele é o Senhor do meu coração, ele é o Senhor da minha vida, eu vivo para ele, por ele, para ele, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu penso é em prol da pessoa bendita do Espírito Santo. E como está o seu prazer? Você pode perguntar a esse irmão que está do seu lado, como está o seu prazer? Nosso prazer no Espírito Santo e na sua presença é quando nós passamos a considerá-lo mais, falar mais com ele. Ele é o sol que brilha todas as manhãs para nós, ele é o refúgio, a nossa fortaleza. Ele está ali nos momentos de angústia da sua alma, da sua vida. E eu quero que você fique de pé e nós vamos orar. Nosso amigo Santo Espírito.